Em outubro de 2008, a polícia de uma pequena cidade no interior do Mato Grosso do Sul tentava identificar um assassino que já havia deixado 3 vítimas para trás. Os corpos eram encontrados em lugares diferentes, mas sempre existia um elemento em comum: a posição em que eram deixados. Braços abertos, pernas cruzadas na altura dos tornozelos. A cena lembrava uma crucificação. Tudo indicava que a cidade estava diante de um assassino experiente. Alguém que escolhia cuidadosamente suas vítimas e deixava mensagens para desafiar os investigadores. Mas a pista que mudaria completamente o caso não foi encontrada em uma cena de crime. Ela apareceu na internet. Mais precisamente em um comentário publicado no Orkut. Por trás daquele perfil não estava um criminoso conhecido, nem um homem com anos de experiência. Estava um adolescente de apenas 16 anos. Esta é a história de Jonathan Celestrino, conhecido como o Maníaco da Cruz. Rio Brilhante, em 2008, tinha pouco mais de 30 mil habitantes no interior de Mato Grosso do Sul. Era o tipo de cidade onde todo mundo conhece todo mundo. E era exatamente esse tipo de cidade que Celestrino chamava de casa. Aos 16 anos, ele era só mais um adolescente na paisagem. Andava pelas ruas, usava a internet como qualquer jovem da época. Tinha uma vida que por fora não chamava a atenção de ninguém. Só que por trás dessa aparência comum, Celestrino já carregava uma visão de mundo que ninguém ao redor dele suspeitava. Ele acreditava que tinha autoridade para julgar quem era puro e quem era impuro. E segundo ele mesmo confessaria depois, essa crença é o que estava prestes a custar 3 vidas. No começo de julho, um corpo foi encontrado em um terreno baldio. Catalino Gardena, um pedreiro de 33 anos. Sem camisa, braços abertos, pernas cruzadas, ferimentos de arma branca. A polícia investigou, mas não achou motivo nem suspeito. O detalhe que só faria sentido meses depois: Catalino morava perto de Celestrino. Os dois eram vizinhos. Enquanto a cidade tentava entender quem teria feito aquilo, o responsável estava a poucos metros dali, provavelmente observando a movimentação da própria investigação. Pouco mais de um mês depois, na noite de 23 de agosto, Letícia Neves de Oliveira saiu de casa e não voltou. Jovem frentista, seu corpo foi encontrado no dia seguinte sobre um túmulo do cemitério São Cristóvão. Estrangulada, braços abertos, pernas cruzadas. A mesma assinatura de Catalino. Foi aí que a imprensa batizou o autor, o Maníaco da Cruz. E enquanto o nome se espalhava pelos jornais do país inteiro, o Maníaco da Cruz seguia com sua rotina normal. Usava a internet e participava de comunidades sobre cemitérios e morte, sem que ninguém fizesse a ligação. No fim de setembro, ele quase teve uma 4ª vítima. Carla, de 17 anos, foi abordada por ele após um evento na cidade. Ele usava um casaco com capuz e carregava uma faca, e a levou até uma casa em construção. Ali, antes de qualquer violência, ele começou a interrogá-la. Se acreditava em Deus, se era virgem, o que pensava sobre relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo. Não era uma conversa comum. Carla entendeu que estava sendo submetida a um julgamento. E com sangue frio, tentou humanizar-se aos olhos dele, respondendo com calma e até criando empatia. Depois de cerca de 2 horas, ele decidiu libertá-la. Mas avisou, tinha saído aquela noite para matar alguém. E ameaçou a família dela caso contasse o que houve. Carla sobreviveu. Só não denunciou de imediato por medo. Dias depois, no início de outubro, o corpo de Gleice Kelly da Silva, de apenas 13 anos, foi encontrado em outra construção abandonada. Estrangulada, braços abertos, pernas cruzadas. Ao redor, papéis com cruzes e letras formando palavras ligadas ao inferno. 3 mortes em poucos meses. Uma assinatura que não deixava mais dúvidas. Era a mesma pessoa. A investigação passou a vasculhar os perfis das vítimas na internet. Na página de Gleice, entre as mensagens de despedida, havia um comentário fora do tom, agressivo,
sem nenhum traço de luto. O perfil se chamava Dog Hell 666. Os investigadores abriram o perfil e encontraram exatamente o tipo de rastro que qualquer um reconheceria como sinistro em retrospecto. Comunidades sobre cemitérios, cadáveres e morte, e fotos de um adolescente vestido de preto posando sobre túmulos. Esse adolescente era Celestrino, 16 anos, morador de Rio Brilhante. E mais que isso, vizinho de Catalino, a primeira vítima. Ainda não era prova de assassinato, mas a polícia agora tinha um nome, um rosto e uma ligação concreta a perseguir. O número de telefone que havia ligado repetidas vezes para o celular de Gleice na noite de sua morte pertencia ao mesmo usuário do Dog Hell 666. Na madrugada de 9 de outubro de 2008, a polícia foi até a casa onde Celestrino morava com a família. E com ordem judicial, entrou no quarto do adolescente. Dentro do quarto, encontraram provas que confirmaram tudo. Recortes de jornal sobre os próprios crimes, facas, um canivete com vestígios de sangue, luvas, objetos das vítimas, incluindo o celular de Gleice, o que explicava as ligações feitas depois da morte dela, e uma lista de nomes. Ao lado de Catalino e Letícia, indicações de que estavam mortos. Ao lado de outro nome, uma única palavra, salva. Era Carla. Celestrino foi preso e, ao ser confrontado com as provas, confessou os 3 assassinatos. Segundo seu próprio relato, o maníaco da Cruz acreditava ter autoridade para julgar as pessoas. Submetia as vítimas a perguntas sobre religião, sexualidade e comportamento, e com base nas respostas decidia se aquela pessoa era pura ou impura. Se a considerasse impura, matava. E a posição em cruz era o símbolo desse julgamento, ligado às próprias crenças religiosas que as vítimas mencionavam. Ele também admirava abertamente Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. Autor de uma série de assassinatos em São Paulo nos anos 1990. E, segundo a investigação, pretendia superar o número de vítimas dele. Havia matado 3 pessoas em cerca de 3 meses. E tinha apenas 16 anos. Por ser menor de idade à época dos crimes, Celestrino recebeu medida socioeducativa de internação. Teve bom comportamento e bom desempenho nos estudos por um tempo, mas avaliações continuavam apontando risco. Quando se aproximou o momento de deixar o sistema socioeducativo, o Estado não sabia o que fazer com ele. Era considerado perigoso para soltar, mas não havia instituição adequada para recebê-lo. Ele permaneceu internado enquanto decisões e avaliações se arrastavam. Em março de 2013, já com 21 anos, fugiu da unidade. A notícia reacendeu o medo em Rio Brilhante. Autoridades brasileiras pediram ajuda ao Paraguai. Celestrino já havia atravessado a fronteira e estava vivendo em Orqueta, onde alugou um quarto, arrumou trabalho e começou a estudar espanhol, tentando aparentemente construir uma vida comum. Foi reconhecido por moradores da região, recapturado e devolvido ao Brasil. Desde então, está sob custódia no Instituto Penal de Campo Grande, em ala para internos com transtornos psiquiátricos, com registros recorrentes de conflitos com agentes penitenciários e comportamento agressivo. Em abril de 2026, já aos 34 anos, ainda estava custodiado no mesmo instituto. Respondendo judicialmente por um novo episódio ocorrido dentro do sistema prisional. Quase 2 décadas depois, o caso ainda expõe um problema que o Brasil nunca resolveu de forma simples. O que fazer com alguém que já cumpriu a medida prevista para os crimes cometidos quando adolescente, mas que continua sendo considerado perigoso? E existe um detalhe que torna essa história ainda mais perturbadora. Enquanto dezenas de policiais procuravam um criminoso pelas ruas de Rio Brilhante, o maníaco da Cruz guardava notícias sobre os próprios crimes no quarto e caminhava pela mesma cidade aterrorizada por ele. Usando um perfil com o próprio número de telefone exposto,
Ele decidiu comentar na página de uma das vítimas, talvez acreditando que nunca seria identificado. Foi justamente essa mensagem no Orkut que colocou a polícia em seu encalço. Um único comentário levou os investigadores até um adolescente de 17 anos e impediu que mais nomes fossem somados à lista encontrada em seu quarto. Essa foi a trajetória de Jonathan Celestrino, o maníaco da cruz.